Olá família, olá amigos, que a graça e a paz estejam com todos vocês, irmãos adavianos. Vamos meditar no texto de Romanos, capítulo 3, versículo 23 a 26. O texto nos diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Nesse texto nós temos algumas palavras muito importante para a compreensão desse texto. É a palavra destituído, é a palavra redenção, propiciação e remissão. São palavras que traz uma revelação muito grande do caráter desse texto que nós lemos. Esse texto traz a seguinte mensagem: é que todos pecaram, ou seja, não ficou ninguém, não há ser humano na face da terra que possa se gabar de que não tem pecado, ou que não pecou, ou que não peca. Mesmo porque 1 João diz que quando nós dissermos que não pecamos, nós já estamos pecando, porque o ser humano se colocou debaixo da morte, chamado pecado. Assim que o homem caiu, todos recebeu essa punição de estarem separados de Deus. Deus cumpriu ali a sua palavra, a sua justiça, que diz que se o homem pecasse, comesse do fruto, estariam ali, então, condenado à morte, que é a morte espiritual, a separação do homem para com Deus. E esse texto traz essa realidade no versículo 23, e o versículo 24 já vai falar que, sendo então agora o homem justificado de maneira gratuita pela sua graça. Graça de quem? De Jesus. Graça significa que ele deu de graça, ou seja, é uma dádiva imerecida e literalmente de graça para o ser humano. Então, ele nos justificou gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, aqui, a primeira palavra que eu destaquei foi destituído, ou seja, afastado, desempossado da graça de Deus. Todo ser humano foi afastado. Redenção significa salvação. Ou seja, Deus nos redimiu, nos libertou, nos reabilitou novamente a ter essa graça, a ter acesso a Deus através de Cristo. Versículo 25 vai dizer: a qual Deus propôs para propiciação, que quer dizer sacrifício. Deus propôs essa graça pela propiciação, pelo sacrifício que ele ofereceu para aplacar a ira de Deus, para satisfazer a justiça de Deus. O homem foi afastado porque Deus aplicou a sua justiça e houve uma propiciação, um sacrifício para aplacar essa ira, para satisfazer essa justiça de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Então, ele nos redimiu, aplicou uma remissão. Remissão vem do verbo redimir, que quer dizer perdão. Perdão por compaixão, por misericórdia, sem nenhum ônus para aquele que
devia. Então Cristo fez isso por mim e por você. E o texto vai dizer que é pela graça que nós somos salvos. Efésios 2, versículo 8 e o versículo 9 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós. Ou seja, não pertence a nós, não é um merecimento nosso. É dom de Deus, e não vem por causa das nossas obras. Para que ninguém venha se gloriar, dizer, eu consegui porque eu fiz tal coisa, eu pratiquei tal obra. Não, é pela graça, é pela misericórdia, é pela compaixão daquele que nos amou e nos trouxe de volta para a presença dele. Deus te abençoe, faça um excepcional dia, em nome de Jesus.